Bom, é uma questão comum, muitos perguntam: Jefité entregou a própria filha em holocausto? Vale a pena refletirmos sobre este tema. Em Juízes capítulo 11 diz que Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Jefité passou aos filhos de Amon, combateu contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades. 20 cidades. Versículo 33. E até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. No verso 34 está escrito: vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho e nem filha. Aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes, e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Muito bem. Bom, será que Jefité sacrificou a sua filha, derramou o sangue dela diante do Senhor? Aceitaria Deus um sacrifício humano? Quebraria o Senhor a sua própria palavra, tão claramente explícita em Levítico 18, 21 e Deuteronômio capítulo 12, verso 31, sendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, querido professor de escola dominical? Como poderia Deus aceitar algo que quebrasse a sua palavra? Bom, vejamos detalhes importantes, contribuintes para um sentido aclarado desse texto. O termo aqui registrado é olá. Olá significa queimado diante do Senhor. No sentido literal, aquilo que sobe deriva da raiz alá, que significa subir ou ascender. A palavra literalmente significa oferta que sobe, aquilo que ascende. Bom, no significado ritual, holocausto totalmente queimado. Diferente de outras ofertas em que parte da carne era consumida pelos sacerdotes ou pela família, olá era inteiramente consumido pelo fogo no altar. Por isso que as traduções em grego preferem holocautoma, latim holocausto, ou seja, termos que significam totalmente queimado, totalmente dedicado. Então, é necessário que antes de nós tirarmos as conclusões apressadas, nós entendermos o objetivo do voto. O objetivo do voto era uma dedicação irrestrita ao Senhor, algo que seria completamente retirado do seu curso natural da vida e inteiramente dedicado ao serviço perpétuo a Deus. E isso era algo muito poderoso, né? Agora, vale ressaltar que muitas vezes interpretações problemáticas, como por exemplo, sacrifícios humanos, são aceitas, até normalizadas, mas isso é muito grave, por quê? Porque Jefité passaria nesse momento a proceder à adoração, idolatria comum das populações cananeias, filisteias. Olhe bem, aqui em Levítico 18, 21, o Senhor falou: da tua descendência não farás nenhum passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Lá em Deuteronômio 12, verso 31, o Senhor diz: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram os gentios da terra aos seus deuses.
Até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Como Deus aceitaria algo que ele odeia? Como Deus aceitaria a prática da desobediência? Não. Obviamente, algo diferente disso ocorre. Então, vale ressaltar que Jefité não era qualquer pessoa. Ele foi um homem usado por Deus para conquistar mais de 20 cidades e libertar Israel de uma forma extraordinária. Jurar que você sacrificará qualquer pessoa que sai da sua casa para encontrar-se com Deus é mais do que precipitação, é politeísmo, é feitiçaria, é abominável aos olhos do Senhor, é querer dar para Deus algo que ele odeia. Jefité certamente sabia que Deus odiava isso. Porém, Jefité tinha provado aos anciãos de Israel e ao próprio rei dos Amonitas que ele era um homem cauteloso. Jefité, logo antes, não atendeu prontamente o pedido dos anciãos para se tornar líder de Israel, mas cuidadosamente os questionou a fim de descobrir quais eram seus motivos e intenções. Um segundo ponto, Jefité não se precipitou na batalha. Enviou mensageiros aos amonitas, tentativa de encontrar uma alternativa diplomática para pleitear a justiça. Enfim, ele mostra não ser tão apavorado, tão precipitado. E aí vale a questão, Jefité mostrou também familiaridade com a palavra de Deus. Seguramente ele devia ter conhecimento do que Deus já havia ordenado lá em Levítico e Deuteronômio. E que isso proíbe o oferecimento de sacrifícios humanos, especialmente dos seus filhos. Em adição, vale ressaltar que Juízes 11 está colocado em um contexto de reforma, de libertação dos costumes pagãos. Se você está sendo levantado para reformar os costumes idólatras, como é que você vai repeti-los? Isso é muito importante observar. Um outro detalhe interessante, o Espírito de Deus tomou Jefité. Como ele poderia inspirá-lo a tamanha mediocridade ou tamanha desobediência? Então, quando nós olhamos mais de perto, olha o verso 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Uma possível opção para essa tradução é lembrar que holocausto em hebraico nem sempre significa sacrifício sangrento. Como assim? A palavra olã também significa total dedicação ou dedicação perpétua e completa, dedicação sem reservas, dedicação integral. Nesse caso, o voto de Jefité pode ter sido, e eu creio que seja assim, quem sair da minha casa será totalmente do Senhor, e eu o oferecerei para uma completa dedicação ao Senhor. Outra questão importante é que o último verso de Juízes 11 diz que as filhas de Israel iam anualmente lamentar a filha de Jefité. Só que a palavra ali, traduzida como lamentar, não é traduzida desse modo em nenhum outro lugar da Bíblia. Ela, ao invés disso, ela é entendida como comemorar ou ensaiar. As filhas de Israel não lamentaram a morte da filha de Jefité da forma que nós pensamos. Elas comemoravam sua dedicação ao serviço de Deus, o qual envolvia a submissão total do seu coração. É um dos pontos mais fascinantes de uma análise bíblica desse texto. Por exemplo, esta palavra, ela significa celebrar, comemorar, relatar os feitos, elogiar, conversar com. Trata-se do termo taná, na forma verbal letanov, ou seja, elas estavam celebrando algo que ocorreu com esta jovem, com a filha de Jefté. Essa raiz é extremamente rara. Para não dizer que ela não ocorre em nenhuma outra parte da Bíblia, nós temos em Juízes 5:11, no Cântico de Débora, quando tem escrito ali mencionarão as justiças do Senhor, é usado o mesmo termo, letanof, o mesmo termo. Então, ali se comemorarão as justiças do Senhor. Quando eu venho em Juízes 11:40, eu vejo que as virgens comemoravam por 4 dias a decisão que envolvia a filha de Jefté. Isso é impactante na interpretação.
Nesse contexto, se nós entendermos que Jefité entregou sua filha para o serviço perpétuo no Senhor, para um celibato permanente, onde ela deixaria de ter uma família e, inclusive, ele deixaria de ter netos, porque ela é sua única filha, casa exatamente com o texto em consonância obediente ao mandamento que o Eterno havia dado a Israel para jamais sacrificar pessoas, principalmente seus filhos. E essa leitura traduz o termo por homenagear, por celebrar, por conversar, que são visitas anuais de encorajamento prestadas pelas mulheres de Israel. É por isso, por essa razão, que a Bíblia, em inglês, em uma tradução muito conhecida, ela opta por traduzir o verso como comemorar, falar com, em vez de lamentar. Nesse sentido, Jefité não assassinou sua filha. Vale ressaltar que depois de derrotar os amonitas e encontrar a filha, Jefité teve bastante tempo para ponderar acerca do que faria, pois ela pediu, e ele concedeu, 2 meses para que ela lamentasse a sua virgindade, pois ela não teria uma família, não se constituiria como mãe ou esposa ou avó. Realmente, pense comigo, você não acha que se realmente Jefité pretendesse sacrificar sua filha, os sacerdotes de Siló teriam vindo a ele durante aquele tempo, a fim de lembrarem a proibição divina explícita em Levítico e Deuteronômio? Outro ponto importante, Levítico capítulo 5, versículos 4 e 5, oferecem a possibilidade de se arrepender do voto. E Levítico 27, a possibilidade de Jefité redimir a sua filha mediante o pagamento de um resgate. Mesmo assim, Jefité recusou essas opções. Quando sua filha volta da lamentação de 2 meses, ela não lamentou a sua morte iminente, mas sim a sua virgindade perpétua. Você entende o verso 38? Olha o que ela diz no versículo 38. Leia com atenção. Versículo 38. E disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Observe que ela não chorou a sua vida. Ela não estava pensando que morreria, mas ela estava pensando que seria privada de uma família, de uma vida gerando filhos. Entende isso, queridos irmãos? Se essa menina soubesse que ia morrer, certamente ela choraria pela sua vida e não por uma condição social alterada. Finalizando o raciocínio e a exegese bíblica, Jefité não prometeu matar sua filha. Observe que Hebreus 11:32 o menciona como herói da fé, em lugar de uma figura pagã, obediente aos costumes idólatras, carregado de feitiçaria abominável que Deus odeia. Um herói da fé não praticaria o que Deus odeia, porque é diferente de erros isolados. Diferente disso. Ele teve 2 meses para premeditar esse assassinato caso ocorresse, ou 2 meses para digerir a perda de sua filha diante de uma sociedade que valorizava poderosamente a maternidade. Bom, sendo assim, o versículo 39 diz que ele levou a cabo o seu voto, porém não diz ela morreu. Não há esta indicação. Ao invés disso, diz que ela jamais teria uma vida familiar comum. Jefité cumpriu seu voto assim porque a sua filha viveu o resto da vida como uma pessoa isolada da sociedade no sentido da maternidade e também no sentido de vários aspectos distintos, vivendo a serviço de Deus no templo. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Quando eu me refiro ao templo, quero assegurar o local de adoração. Muito obrigado.